Muito bem. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus, que tem cuidado de cada um de nós, sustentado nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós falamos hoje de manhã sobre o capítulo 4, estudamos o capítulo 4. E se você, porventura, não ouviu, não assistiu às ministrações, entra no Face, no YouTube, Nazareno Memorial, está lá aquilo que nós ministramos esses dias sobre o trono de Deus. Vale a pena você assistir. Vale a pena. Então nós chegamos ao capítulo 5 de Apocalipse. Deus tem sido bom conosco quando a gente começa a estudar, né? O aprendizado que nós obtemos é tamanho. Por isso essa preocupação nossa, essa palavra pastoral, para que haja um despertamento da sua vida. É porque quando nós começamos a ler esses livros, esses capítulos de Apocalipse, a gente percebe que os dias estão se findando. Vocês devem ter visto aí um vídeo que circulou nas redes sociais aqui no México, do terremoto. A onda de gafanhoto, que graças a Deus, pelo vento frio, né, foi desviado aí do Brasil, aí a chuva desviou. Mas estava chegando no Brasil. Então a gente percebe que muitas coisas estão acontecendo, gente. E às vezes parece que isso é algo assim que está acontecendo ao léu. Pestes, terremotos, fome, guerra, tantas coisas. Mas quando você começa a abrir a palavra do Senhor, você percebe que nada está jogado ao léu. Tem um Deus que controla tudo e todas as coisas. Eu quero introduzir o capítulo 5 com aquilo que eu tenho lido, né, de pesquisas, de estudo, para a gente poder ler o capítulo 5, eu quero introduzir com algo que eu ouvi e li. Diz assim: ao chegar no capítulo 5, antes de você ler, encontramos que a história não está jogada ao léu. A história não está jogada de um lado para o outro. Jogada conforme as circunstâncias. Não. Toda a história começa com Deus. Está sobre o controle de Deus. E terminará segundo a sua vontade. Não são os homens, por mais poderosos que sejam, que decidem e que dirigem a história. Não são. Eles pensam que são, mas não é verdade. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Eu e você não caminhamos por um acaso, não caminhamos assim para um fim trágico, não. As forças do mal não prevalecerão, não. O diabo não prevalecerá, a morte não prevalecerá. Satanás, com o seu império das trevas, não prevalecerá.
Aleluia! Deus está no trono, Ele reina. Como já foi falado na oração, na abertura pelo pastor Marcos, pelos cânticos que foram efetuados, e por aquilo que nós ministramos hoje de manhã, Ele está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Deus que está no trono do universo tem um propósito para toda a história. E você que está aqui na igreja pode dizer aleluia. Você que está na sua casa pode dizer glória a Deus também, aleluia. A história, a minha história, a tua história, a nossa vida não está jogada ao léu. Não, querido. Há um Deus assentado no trono. Falamos isso e vimos isso no capítulo 4. Mas agora nós vamos passear pelo capítulo 5. E peço que você volte os seus olhos para a leitura do capítulo 5. O texto diz assim: eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu ouvi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000, era 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção. E cada criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, assim como as que estão no mar e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra, glória e poder, sejam aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram
e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. E quantos podem dizer glória a Deus hoje à noite? Aleluia, bendito seja Deus. Vamos voltar então nossos olhos aqui para o capítulo 5 e vamos começar a passear um pouquinho por alguns minutos sobre o que esse texto nos ensina. A primeira coisa que nós vamos destacar é que João viu, ele vê na sua mão, na mão direita, versículo 1 diz isto: eu vi na destra do que estava assentado no trono um livro. Então eu e você, nós observamos que há um livro na mão direita daquele que está assentado no trono. Quando se fala de direito, o lado direito é o lado de honra, é o lado de autoridade. Este livro é o livro que contém toda a história. Toda a história. Você não pode perder aquilo que foi ministrado no capítulo 4, quando Jesus, você olha o capítulo 4, versículo 1, você vai ver isso em João, que Jesus é convidado pelo apóstolo João para subir ao céu. Ele é convidado para subir ao céu pelo apóstolo João, e Jesus disse a ele: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que te acontecerão daqui em diante. Então João sobe, aqui ele está tendo a visão, então ele vê, ele tem essa visão do livro que contém toda a história. Toda a história está na mão direita daquele que está sentado no trono. E eu e você sabemos muito bem que aquele que está assentado no trono é o Deus Todo-Poderoso. Ele está assentado no trono, e sobre a sua mão, entendam, eu e você precisamos entender que quando a Bíblia fala de um livro, não é um livro como este. Era um rolo em pergaminho, que normalmente ele era esticado para que pudesse ser lido. E muitos dizem que estava sob a mão direita de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, como se a mão dele estivesse aberta e o livro ali estivesse, porque Deus está esperando que alguém possa tomar este livro para que ele possa ser lido. Hernandes Dias Lopes diz assim: esse livro contém o registro antecipado da história. Segundo, Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Você pode dar um glória a Deus hoje à noite aqui? Deus escreveu o livro, aquele livro que está ali, ele foi escrito antes dela acontecer. Perceba que o capítulo 4, eu faço questão que você sempre perceba o que está no capítulo 4, que diz que João o chama, é chamado por Jesus, e Jesus disse a ele: olha, eu vou mostrar para você as coisas que irão acontecer. Então, olha gente, isso é lindo. Então, o capítulo 5 contém um livro que está selado, nós já vamos falar isso mais à frente, mas um livro que está selado, e ele já foi escrito, e Jesus chama João para declarar o que iria acontecer, ou seja, a história já está escrita, ela simplesmente está sendo revelada. Percebe os detalhes da grandeza de Deus. A história
história já foi escrita, ela está sendo revelada. Terceira coisa interessante, Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para uma consumação final. Quarto, o livro tem sequência e consequência. Quinto, toda a história da humanidade está na mão de Deus. E em sexto, não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. Então toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e terminará muito bem, segundo a vontade de Deus. Guarde isso na sua vida. Toda a história começa em Deus, com Deus, está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus. Eu e você não caminhamos por acaso para um fim trágico. As forças do inferno, as forças do mal, não são elas que conduzem a história, elas não prevalecerão, nunca, jamais. Quem prevalece é aquele que está no comando. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Deus que está no trono do universo tem um propósito para toda a história. Isso inclui a minha história e a tua história. Saber que a nossa história não está sendo jogada ao vento, não, a nossa história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então voltemos nossos olhos para o capítulo 5, e a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse texto do capítulo 5, a primeira coisa que João vê, o texto diz assim, capítulo 5, versículo 1, eu vi, na destra mão direita, autoridade, poder, do que estava assentado no trono. Quem estava assentado no trono? O Deus Todo-Poderoso. Até então, nada aqui nesse capítulo se fala do Cordeiro, se fala de Jesus. Está ainda falando de Deus o Todo-Poderoso. João vê aqui aquele que está assentado no trono. É só você voltar os seus olhos para o capítulo 4 e você irá perceber e ver que aquele que está assentado no trono é o Deus Todo-Poderoso, aquele a quem o apóstolo João vê assentado no trono. Então, você vê que há um livro, né? Existe um livro na mão direita daquele que está assentado no trono. Pastor, que livro é este? Este é o livro que contém toda a história. Toda a história está contida neste livro. Eu quero novamente trazer aqui aquilo que eu havia compartilhado, que o Hernandes Dias Lopes, um comentarista bíblico, relata rapidamente 6 coisas. Ele diz assim: este livro contém o registro antecipado da história. E isso aqui tem que ficar guardado no meu, no teu, no nosso coração. Este livro contém o registro antecipado da história. Ou seja, Deus escreveu os acontecimentos antes que os mesmos acontecessem. Que coisa linda! O Deus a quem eu e você serve, o Deus a quem nós servimos, Ele escreve a história antes que ela aconteça. Por quê? Porque a história existe, porque Deus a escreve. Olha que coisa linda! Não são os homens que a conduzem, Deus conduz a história.
Eu quero que você volte mais uma vez os seus olhos para o capítulo 4, versículo 1, e você verá isso quando João é convidado a subir. No final do versículo 1, o texto diz assim: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão. Futuro. O futuro está nas mãos do eterno Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, para quem está nos vendo aí assistindo. O futuro é futuro para nós, mas não é futuro para Deus. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para todo sempre. O futuro para Deus não existe, porque o futuro é aquilo que virá, e antes de tudo acontecer, Deus é. Percebe? Futuro para mim, futuro para você, mas para Deus não. Por quê? Porque Ele é aquele que escreveu o futuro. Que coisa linda, né? Esse é o Deus a quem nós servimos. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele conhece, controla, dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e consequência. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. Não importa, eu disse, a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Então, guarde isso no teu coração. Segunda coisa, o livro está na mão direita. Direita lembra poder e autoridade. Eu expliquei e vou repetir. Muitos entendem que esse livro está sobre a palma aberta de Deus. Mas isso não importa, né? Isso é só para eu e você ter noção. Ele segura aquele livro. Mas a verdade, na verdade, é que Deus estava esperando por alguém que pudesse tomar o livro dele, para que pudesse fazer a leitura. Por isso que muitos entendem que o livro estava sobre a mão de Deus, aberta. Até porque o livro não é como este, era um rolo, que é assim que era escrito, o pergaminho. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, quando fomos ao Egito, como era feito o pergaminho, como era escrito. Muito interessante. Vamos pensar então, por um momento, quem teria, gente, imagine eu e você aqui, imagine eu e você, imagine, Norma, que na mão do presidente do Mário Gatti, esteja algo na mão dele, que esteja ali toda a história do Mário Gatti. A pergunta é, Leia, o CEO da Renner, com algo na sua mão, contando toda a história de todos os funcionários, inclusive a sua história. A questão é, quem teria a autoridade, a ousadia, para ir até aquele que está com o livro nas mãos e tomá-la? Ou melhor, tomá-lo, porque é um livro. Você já pensou nisso? Imagina, por exemplo, né, a história da igreja de Nazareno, algo que eu sei que está ali na mão de um dos nossos superintendente geral, ou dos superintendentes gerais, né, um superintendente geral. Será quem teria autoridade para ir e abrir, tomar aquilo ali? Pois é, era um livro escrito por dentro e por fora. São detalhes simples, mas são importantes. Um livro escrito por dentro e por fora. O que isso significa? Isso significa que está tudo determinado. Tudo está escrito. Tudo está traçado. Não tem espaço mais algum naquele livro. Ele está escrito por dentro e por fora.
Não tem como colocar vírgulas, não tem como colocar pingos. Bendito seja Deus. Quando eu começo a pensar nisso, eu me alegro, porque a minha história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e não tem ninguém que possa mudá-la, a não ser que eu não aceite aquilo que Deus tem para mim. Mas Satanás não tem autoridade para mudar a minha história, a não ser que eu entregue a minha vida na mão dele, para que ele conduza. Mas se eu confiar a minha história na mão daquele que está assentado no trono, ninguém tem a ousadia de mudar, porque antes que eu e você existisse, como diz Efésios, a minha história, a tua história já fora escrito, porque ele é bom em todo tempo. E o capítulo 2 de Efésios, versículo 10 diz que ele escreveu as boas obras de antemão, para que eu e você pudesse andar nelas. Que Deus maravilhoso! A história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não tenha espaço para mais nada ali ser escrito. Nada foi esquecido, Adriana, e nada foi omitido também. Nada, 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 nada. Outra coisa importante: o livro foi selado com 7 selos. O número 7 significa completo. Isso mesmo, filha, 7 selos. Pode perguntar, tudo que você perguntar hoje aqui, nós vamos responder. Se eu não souber, a vovó responde. Tudo. 7 selos. O número 7 significa o quê? Completo. E você sabe muito bem, eu não vou entrar aqui em detalhes, você sabe muito bem que o selo, ele lembra que quem só abre aquilo que está pode abrir aquele selo, é para a pessoa que está destinado. Entenda isso, isso é muito simples, mas muito importante. Um comentarista bíblico disse: o rolo selado indica o plano não revelado e não cumprido de Deus. Aquele selo contém aquilo que ainda não foi revelado e aquilo que ainda não foi cumprido. Está selado. Se permanecesse selado, eu achei isso lindo, este rolo, os propósitos de Deus não seriam realizados, nem se levaria a cabo o seu plano. Imagine que se houvesse aquilo ficasse selado, não teria continuidade. Abrir aquele rolo, desatando seus selos, significa não somente revelar o plano de Deus, mas levá-lo ao final. O livro está totalmente selado. A história, olha o que ele disse, esse comentarista: a história sem Deus é um livro lacrado. Ninguém sabe o que está escrito e como vai terminar. Mas quando a minha história, a sua história, o nosso livro está nas mãos de Deus, ela tem começo e ela tem fim, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só Deus pode dar sentido à história, só Deus pode dar sentido à sua vida. A história não dirige ela mesma. A história não dirige ela mesma. Muito bem, surge então uma pergunta, ecoa-se no ar daquela sala do trono. A sala do trono agora, imagine, pois João teve essa visão, um trono, sobre o trono, o poderoso assentado, na mão do poderoso um livro que contém toda a história, e de repente surge então no ar uma pergunta que está no versículo 2. Qual é a pergunta? Quem é digno de abrir o livro e romper os
selos. Eu fico imaginando, querido, permita-me aqui conjecturar, porque até então você percebe que parece que há um silêncio naquele momento. E o silêncio é como ela perguntou, 7 selos, e todo mundo ouviu. E de repente surge, por que o silêncio? Porque surge aquela situação, aquele livro. Todo mundo, eu fico imaginando um olhando para o outro. De repente surge a pergunta: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Não me pergunta porque foi um anjo forte que proclamou. A pergunta, quem o proclamou não importa tanto aqui, mas o que importa é a pergunta: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Aí então surge a resposta que está no versículo 3. Primeiro, nenhum homem no céu, nenhum homem no céu foi achado digno para abrir aquele livro. Talvez você pensasse, nem Miguel, nem Miguel, nem Gabriel, nem Gabriel. Eu fiquei pensando, por quê? Primeiro porque eles são criaturas, gente. Nem os serafins, nem os querubins, nem os anjos, nem Abraão, nem Moisés, e nem Elias, que havia sido tomado pelo Senhor, foi digno de abrir. Nem Paulo, nem Pedro, nem Noé, nem Davi, nem José, o pai de Jesus na terra, nem Maria, sua mãe. Aí eu pensei, e Enoque, porque Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi tomado pelo Senhor. E nem Enoque foi digno de abrir aquele livro. Não foi encontrado um homem no céu que poderia abrir aquele livro. Aí você segue, nem debaixo da terra, não foi encontrado ninguém digno para abrir, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados. Eles não têm o poder de revelar o sentido da história e da vida. Ninguém foi capaz de conduzir a história. Tudo iria ficar sem rumo. A humanidade sozinha não consegue conduzir a si mesma. O homem pensa que pode conduzir o ser senhor do seu próprio destino, mas ele é limitado. Isto cria em João, então, um desespero. Por que cria em João um desespero? A Bíblia diz, olha para você ver, o versículo 4, ele diz, eu chorei muito. Bate em João um desespero, ele chora copiosamente, ele chora desesperadamente, cria em João um desespero. Eu me perguntei, por que cria em João esse desespero? Porque afinal de contas ele fora convidado no capítulo 4 por Jesus, para receber a revelação das coisas futuras. Percebe, gente? Ele foi convidado para receber a revelação da história, das coisas que aconteceriam. De repente, o que ele vê? Que não tem ninguém para abrir aquele livro. João cria em si mesmo um desespero. Ele foi convidado, é a mesma coisa de você ser convidado para uma festa e chegar lá, não tem ninguém para te receber. Bate-se um desespero. Você é convidado para um belo jantar, serve-se o jantar, chega lá, não tem ninguém para pagar a conta. Bate em você um desespero.
Quem vai revelar o futuro? Ninguém se acha digno. Tudo ficaria sem resposta, tudo ficaria inacabado, pois já havia sido escrito. Não poderia ser escrito de novo, porque já fora escrito, mas ninguém conseguiria conduzir o final das coisas. Eu comecei a pensar e fui escrevendo alguns pensamentos do meu coração. Qual será o final da igreja? Talvez João pensou. Qual será o final da igreja? Talvez João tenha perguntado assim: pastores, será que valeu a pena tudo isso? Será que valeu a pena ser fiel? Eu penso, permita-me aqui conjecturar, que João por um momento pensa: será que valeu a pena? Eu recebi no capítulo 3, ali capítulo 2, capítulo 3, falando sobre as igrejas, eu recebi promessas. Ao vencedor eu darei. De repente tudo cessa. Eu penso que João perguntou: valeu a pena ser fiel? Será que valeu a pena a vida dos mártires? Porque todos os apóstolos já tinham sido mortos, só João estava vivo. João talvez se pergunta: valeu a pena a morte dos meus amigos? Talvez você tenha perguntado: será que tem valido a pena? A vida de tantos que foram sacrificados por Jesus, tantas promessas feitas às igrejas, ser fiel até a morte. Será que tudo isso foi uma mentira? Será que tudo que vivemos foi mentira? Será que foi apenas um enganador? Penso eu, João perguntando: cadê aquele que me convidou para subir? Hernani Dias Lopes escreve assim: a crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao redor e vemos o mundo em pé de guerra. Parece que o mal está triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras cada vez mais escarnecidas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens se perdendo, os vírus que acontecem um atrás do outro, como nós estamos passando esses dias. João chora, parece que tudo está sem sentido. As lágrimas escorrem. E você sabe muito bem que muitas vezes o barulho das lágrimas é a única coisa que nós conseguimos ouvir. A gente não ouve mais nada. Parece que as lágrimas ao escorrer dos olhos de João fazia com que o silêncio tomasse a sua esperança. Você sabe, o barulho das lágrimas silencia muitas vezes a nossa esperança. Eu vou repetir isso que Deus colocou em meu coração. O som das lágrimas, o barulho das lágrimas, muitas vezes silencia a nossa esperança. Aí de repente, uma outra voz, que consegue ver o que João não estava vendo. Porque João chora. Porque João não estava conseguindo ver a totalidade das coisas. Mas de repente surge uma outra voz que vê o que João não consegue enxergar. De repente surge uma voz que traz uma esperança. Aleluia. Sempre existe uma voz que ecoa do céu trazendo esperança.
Eu vou repetir para você: sempre há uma voz que vem do céu, ecoando e trazendo esperança. E mesmo que as lágrimas que elas cercam, elas tomam a nossa vida, ainda haverá no céu uma voz que ecoa, trazendo a esperança. Fala mais alto do que o silêncio de João. Guarde isso no teu coração, aquilo que o Espírito do Senhor ministra à tua vida. Talvez o silêncio da incerteza que te cerca não te permite ver, mas hoje à noite há uma voz que ecoa do céu, trazendo esperança para você. Eu entendo que às vezes encontramos duas vozes em nosso caminho. Eu comecei a pensar e fui meditando nisso para a minha vida. A voz que muitas vezes trará uma pergunta para nós: quem é? Quem pode mudar isso? Quem pode fazer com que isso se torne com algum sentido? A pergunta que muitas vezes soa: quem é capaz? Quem pode mudar esse cenário? Mas eu aprendo que há dois tipos de vozes que farão perguntas como essas. Primeiro, pergunta que será feita por alguém que de verdade mostrará que não tem mais o que fazer. Nós vamos ouvir essas perguntas. Aquelas perguntas, por exemplo, que às vezes um profissional diz para mim e para você: procure alguém que possa fazer, porque eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Aqui nesse hospital, por exemplo, às vezes ouvimos isso: não existe mais alguém, não tem quem pode fazer. A medicina já fez tudo o que tinha para fazer. E surge uma pergunta que será feita apenas para mostrar a nossa insignificância. Porque essa pergunta que sai do céu, querido, Deus falou no meu coração isso. Essa pergunta que surge do céu não é para mostrar que não tinha alguém, mas era para João ver a sua insignificância. Que ninguém poderia, na terra ou debaixo da terra, mudar aquela situação. Uma pergunta que não é para mostrar o fim, mas para mostrar, na verdade, o final de que tudo está no controle. Isso é interessante, são perguntas, porque essa pergunta, preste atenção para você ver, a pergunta ela é feita assim: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Eu vou terminar o culto hoje à noite aqui nessa pergunta, por causa do horário, não vou avançar muito. Então eu quero parar aqui um pouquinho mais. Pensa para você ver. Essa pergunta ecoa do céu. Quem é digno? É uma pergunta que na verdade ela é feita para mostrar que no final tudo está no controle. Sabe por que eu creio assim? Porque o Espírito, enquanto eu estudava ontem, me fez lembrar de uma pergunta que Jesus fez. Eu quero que você abra, os irmãos que estão aqui, abra a sua Bíblia aí para você ver, em João capítulo 6, e você que está na sua casa também pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, e você vai ver que as perguntas que são feitas por alguém celestial como Jesus o é, não é para mostrar, na verdade, que as coisas fugiu ao controle, mas é para mostrar que as coisas estão no controle. Quando você vai em João capítulo 6, você vai ver
o texto dizendo assim, quero acompanhar desde o primeiro versículo para você entender. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam os seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Olha o versículo 5. Então Jesus, levantando os seus olhos, e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Olha a pergunta que Jesus faz. Olha a pergunta que Jesus faz para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Olha a pergunta que Jesus faz para o paralítico no tanque de Betesda: queres ser curado? Olha a pergunta que ele faz. Você percebe aqui que o texto diz que ele levanta os olhos. Entenda isso, gente. Versículo 5. Então Jesus, levantando os seus olhos, não diz que foi os discípulos que levantaram os olhos, diz que foi Jesus que levantou os seus olhos. Por quê? Porque antes dos discípulos verem a multidão, Jesus já havia visto. Pensa para você ver. E ele vê que essa multidão está vindo, e ele disse a Filipe. Por que ele diz a Filipe? Porque Filipe já tinha vivido uma outra multiplicação dos pães. Lembram quando eles pedem para os discípulos, pedem para Jesus despedir a multidão? E Jesus manda perguntar: o que vocês vão ver o que eles têm? Aí Filipe traz 5 pães, fala: tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz uma pergunta, olha que interessante, gente. O versículo seguinte, versículo 6: mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Percebe, Raquel? Ele faz uma pergunta para mostrar a insignificância do homem, mas ele não faz uma pergunta para mostrar o que não pode fazer. Ele faz uma pergunta para que ele mesmo seja a resposta. A pergunta que Jesus faz, ele é a resposta. A pergunta que eu faço, nós procuramos uma resposta, mas todas as vezes que Jesus faz a pergunta, ele mesmo é a resposta. Bendito seja Deus. Por isso que eu entendo aqui no capítulo 5 de Apocalipse que nós estamos lendo, que aquele anjo faz a pergunta, porque João não tinha resposta, mas quando ele pergunta, o céu pergunta: quem é digno de abrir o livro? O próprio céu tinha a resposta, porque aquilo que o céu pergunta, ele é capaz de responder. Quando ele pergunta: queres ser curado? Ele não está dizendo se você é responsável pela sua cura. Quando ele diz queres ser curado, ele está dizendo: eu sou a tua resposta. Quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não está dizendo você fará. Quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele já está perguntando e dando a resposta, porque Jesus faz a pergunta que ele mesmo é a resposta.
Coisa linda a palavra do Senhor. Fique atento ao que o Senhor te pergunta. Porque quando Ele pergunta, Ele é a resposta. Bendito seja Deus. Você pode dar uma glória a Deus hoje à noite. Ele é a própria resposta. Voltemos para o capítulo 5 de Apocalipse, para nós encerrarmos hoje à noite. Eu penso, isso está forte em meu coração. Essa pergunta foi para mostrar a João a insignificância da humanidade. De repente surge a pergunta. E de repente surge a resposta que o próprio céu tem. A própria resposta que o céu tem. Ah, gente, o céu pergunta quem é digno. A terra não tem a resposta. Os homens não tinham a resposta. Aquilo que a terra pergunta, o céu tem a resposta. Mas quando o céu pergunta, a terra não é suficiente para suprir o céu. De repente surge a resposta. Versículo 5. O texto diz: e um dos anciãos me disse: não chores. Não chores. O céu fez a pergunta. O céu tem a resposta. Não chores. Olha que coisa linda. Não chores. A história não é controlada pela terra. A história, ela é controlada pelo céu. Eu quero que vocês guardem isso hoje à noite. O livro da história não estava na terra. O livro da história, ele foi escrito no céu. Tudo que a terra pergunta, o céu responde. Por quê? Porque o céu escreveu as perguntas, as respostas para as suas perguntas não serão encontradas aqui na terra. As respostas para as suas perguntas serão encontradas no céu. Porque não foi a terra que escreveu a tua história. A tua história não foi escrita na limitação da terra. A tua história e a minha história foi escrita no poderio do céu. Será que você consegue entender isso hoje à noite? A resposta não foi encontrada na terra. A resposta foi encontrada no céu. A pergunta foi feita no céu. Então só o céu pode responder. A minha história foi escrita no céu. A tua história foi escrita no céu. A tua história foi escrita no céu. A tua história, 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 a tua história que nos ouve, que nos assiste, a tua história foi escrita no céu. A tua história não foi escrita no inferno. A tua história não foi escrita nas mãos de Satanás. A tua história não foi escrita no meio da desilusão. A tua história foi escrita no céu, e o céu é a resposta para a tua história.
O louvor pode chegar. A minha história, a tua história. Eu quero concluir. Não chores, não chores, porque a resposta ela está no céu. Se você não acha a resposta na tua casa, se você não acha a resposta na vida, nos seus amigos, não foram os seus amigos que escreveram a sua história, não foi o teu marido que escreveu a tua história, não foi a tua esposa que escreveu a tua história, não foi o teu pai que escreveu a tua história, não foi a tua mãe que escreveu a tua história, não foi o teu filho que escreveu a tua história, não foi a tua filha que escreveu a tua história, não foi os homens poderosos que escreveram a tua história, não foi a morte que escreveu a tua história, não foi Satanás que escreveu a tua história foi escrita no céu, ela foi escrita no céu, ela começou no céu, e o céu tem a resposta para você. Levante a tua cabeça, não chores, porque o céu, ele tem a resposta que você buscar. Deus parou tudo hoje. Deus permitiu que houvesse a queda de energia, para eu não continuar a mensagem, porque Deus queria que nós parássemos aqui, só para que eu pudesse, mais uma vez, repetir para você: a tua história, ela foi escrita no céu, e só quem escreveu é quem tem o final. Deus diz, Jesus diz para João: sobe para cá, porque eu mostrarei para você os acontecimentos futuros. Deus parou tudo hoje para dizer para mim e para você: a tua história foi escrita no céu, e o futuro, quem conhece é o céu. Só o céu conhece o futuro da tua história. Então não desista, não pare, levante os seus olhos, suba e pergunte ao Senhor: Senhor, qual será o fim da minha história? Se Ele não te responder, a resposta é esta: não chores, confie a tua história na mão daquele que a escreveu. Confie a tua história nas mãos daquele que a escreveu. Está tudo escrito. Confia nele, confia a tua vida a Ele. Quero pedir que você fique em pé hoje à noite. Bendito seja Deus. Aí na sua casa, confia a tua história a Ele. A tua história foi escrita no céu. Será que você consegue entender isso? O livro da história estava no céu. Não está na mão do diabo, está na mão do Todo-Poderoso. E sabe quem vai tirá-lo? Sabe quem teve a autoridade para tirá-lo? O diabo não tem autoridade para tirar o livro da tua história. Guarde isso, gente. Está na mão de Deus. O diabo não pode tirar, o homem não pode tirar. O único que tirou foi o leão da tribo de Judá. Falaremos isso mais à frente. Mas o leão da tribo de Judá, ele é nada mais, nada menos do que o próprio Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Você já pensou? Você tira a história que está na mão de Deus e coloca a história na mão de Jesus. Então a tua história está na mão dos mesmos, ou melhor, do mesmo Deus. Bendito seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor. Coisa linda, Deus. Entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és.
Aleluia. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. ó Santo, Santo Deus, 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 aleluia. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido. Aí na sua casa você pode glorificar o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. A minha história, a tua história, ela não foi escrita no finito, ela foi escrita no infinito, ela foi escrita no céu. Que coisa preciosa, que coisa gloriosa.